Mateus 27, verso 45, diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome nessa noite. Te pedimos, Senhor, a Tua graça, te pedimos a Tua ajuda. A Tua santa palavra diz, Senhor, que sem Ti nada poderemos fazer. Então ajuda-nos, Senhor, nessa noite a entregar a Tua mensagem de maneira clara, de maneira precisa. Que essa palavra, Senhor, seja envolvida na fé dos meus irmãos e também na minha. Como bem disse Paulo, eu não devo pregar a vocês com palavras persuasivas de conhecimento humano, mas essa mensagem deve ser envolvida, embebida em poder, porque é o poder, Senhor, que transforma, é o poder que liberta. O conhecimento, Senhor, ele de certa maneira nos dá possibilidade de avançar, de conduzir a nossa vida em segurança, mas é o Teu poder que quebra os grilhões, é o Teu poder que muda a mentalidade, é o Teu poder que faz a metanoia, é o Teu poder, Senhor, que converte os corações humanos, é o Teu poder, Senhor, que faz com que aquilo que esteja no oculto venha à tona e na luz da Tua palavra seja transformado para a glória do Teu nome. Senhor Jesus, que essa seja a noite da transformação. Ajuda-me que tudo que é humano, natural, terreno caia, e que tudo que é celestial, sobrenatural e divino seja levantado no nosso meio. Senhor Jesus, que Tu sejas o centro, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, todos os nossos sentidos estejam agora plugados, conectados na Tua mensagem. A Tua mensagem que é loucura para os que estão se perdendo, mas é poder de Deus para nós que estamos sendo salvos. A Ti, Jesus, e somente a Ti, nessa noite, juntos nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, existe uma diferenciação em níveis da relação que nós temos com Deus. Existe um degrau espiritual que nós devemos alcançar ao caminharmos com o Senhor. Existe um primeiro nível, que é o nível onde você se relaciona com as coisas de Deus. É um nível onde você está no ambiente onde Deus está, onde você está no lugar onde as coisas de Deus acontecem. Você está vendo Deus fazer, você percebe as coisas acontecendo, talvez até aconteçam com você. E esse é um nível abençoado, esse é um primeiro contato, esse é um primeiro relacionamento com o Senhor. E isso é muito bom, é uma porta de entrada. É um lugar onde os sinais acontecem, os milagres acontecem, onde você começa a perceber que o que está escrito na palavra se transforma realmente em realidade. Você vai vendo testemunhos sendo dados à sua volta, revoluções vão acontecendo. Entretanto, esse é o primeiro nível. É o nível em que nós nos relacionamos com os presentes de Deus. Se você crê em Deus, você se relaciona com os presentes de Deus. Se você não crê em Deus, você também se relaciona com os presentes de Deus. Não precisa ser espiritual, não precisa crer em Jesus, não precisa ter uma vida dedicada às orações, ao mundo espiritual, não. Os presentes de Deus, eles estão disponíveis e acessíveis para todos.
Se relacionar com os presentes de Deus não significa uma vida que Deus aprova. Se relacionar com os presentes de Deus não significa intimidade com o Deus dos presentes. É apenas o primeiro nível. Por exemplo, nós nos relacionamos com os presentes naturais de Deus. Se você for numa praia e parar um pouquinho e fizer uma reflexão, você vai começar a olhar a grandeza das águas. Você vai começar a ver as ondas que retrocedem e avançam de maneira contínua sobre a praia. E você vai ver que elas, de certa maneira, obedecem uma ordem. A primeira onda vem e ela se recolhe, ela se diminui e ela se desfaz para que a onda seguinte venha, e ali tem um ciclo. Um ciclo onde uma onda nasce, toma a frente, você olha e diz: meu Deus, que beleza, que clássico, que lindo que é. Mas de repente aquela primeira onda desaparece, não está mais ali, e uma outra onda surge. E se nós olharmos para a vida, nós vamos ver que é assim. Pessoas surgem fazendo grandes coisas, são relevantes, mas de repente desaparecem. De repente já não existem mais, de repente passam, porque a vida ela é efêmera, a vida ela é fugaz, a vida ela começa e logo desaparece, diz a palavra, é como um vapor. Mas nós vamos observar que o mar tem um limite. Olha que coisa poderosa, nós vamos ver que o mar tem um limite, as águas não avançam. E quem é que pôs limite ao mar? A Bíblia vai dizer que Deus é aquele que deu uma ordem às águas, que até aquele lugar elas podem avançar, dali para frente não, elas precisam retroceder, retroagir, e isso é poderoso. O mar é um presente. Quem crê em Deus e quem não crê, permanece vendo essas coisas. Você chega ali e o mar é um presente de Deus, é um presente natural, é um presente humano, é uma consequência, digamos assim, natural das coisas de Deus. Aqui temos, em nome de Jesus. E você vai perceber que o mar, ele está ali, e existe um limite, existe uma dádiva. Todos frequentam, todos estão ali, e é um presente natural. Quem criou o mar? Deus. Ao pular no mar, você está usufruindo de um presente de Deus. Se você for fazer uma viagem, por exemplo, de avião, você vai ver uma contemplação de um texto que diz que as nuvens são a poeira do pé do estrado do Senhor. Essas nuvens que a gente olha aqui de baixo e são inatingíveis, que a gente olha e diz: meu Deus, como isso é grande. Existe um texto que diz que essas nuvens grandiosas, elas são apenas a poeira do estrado por onde o Senhor passa, dos pés do Senhor. E quando você viaja de avião, você vai ver isso. As nuvens que aqui são inatingíveis, os aviões voam a uma altura que fazem com que essas nuvens fiquem lá embaixo. Você olha e diz: meu Deus, é um pozinho. E aí você entende a grandeza de Deus que está acima dos céus. E os céus e as nuvens e o ar, tudo que é natural, foi Deus quem criou. Então isso tudo que a gente vive aqui é um presente. Quando você sai ali na rua e contempla uma flor, uma árvore, enfim, é um presente natural. Quem tem fé e quem não tem, contempla. É um presente de Deus, não precisa ser pago. Existem presentes que são espirituais. Você estava atormentado, você estava triste, deprimido e de repente Deus, com a sua graça, te curou. E de repente você vivia dependente de uma substância, de um remédio, de uma pessoa. Às vezes nós ficamos dependentes de pessoas e Deus liberta. Essa libertação espiritual é um presente. É possível ser liberto espiritualmente e receber esse presente, mas não conhecer aquele que presenteou. Você sabia disso? A Bíblia diz que Deus livrará até o que não é inocente pela pureza das nossas mãos. Alguém cheio do Espírito Santo pode clamar, e alguém que ainda não conhece o Senhor pode ser liberto por causa de oração de alguém que conhece o Senhor. E isso é poderoso, porque é um presente, a pessoa recebe, é uma dádiva. Milagres, por exemplo, são presentes do Senhor. Se você já teve um sinal, um milagre de Deus no seu corpo físico,
Você experimentou algo que a medicina não podia fazer. Você experimentou algo que talvez até uma cirurgia pudesse te ajudar, mas foi feito de maneira que a medicina não consegue explicar. Eram pessoas que tinham nódulos e de repente aqueles nódulos sumiram. Eram pessoas que eram diagnosticadas com câncer e de repente a neoplasia sumiu. Eram pessoas que tinham uma impossibilidade de ter filhos e de repente aquilo que estava destruindo o útero não existe mais. E isso é um presente de Deus. Mas é possível ter o presente e não ter uma relação com aquele que presenteou? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tiveram relação com o presente de Deus. Você pode ter uma relação com os presentes materiais de Deus. Talvez você veio de uma família pobre, uma família humilde e trabalhando, conquistando, sendo diligente, e Deus começou a levantar a tua casa. E hoje a sua vida material é diferente. Hoje você pode abençoar outras pessoas, hoje você talvez seja o esteio da sua casa, é alguém que prosperou e abençoa a sua família, enfim, contribui. E tudo que você tem são presentes de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, que a terra, a sua plenitude e tudo que nela há vem do Senhor. Toda matéria-prima que compõe os bens materiais que nós temos vieram do Senhor. Então, sem o Senhor, todo o nosso trabalho para conquistar e comprar algo seria em vão, porque esse algo não existiria. Quando você vai esmiuçando, você vai dissecando, você vai chegar em Deus. Então tudo que temos, roupas, carros, tudo veio do Senhor. Porque sem a matéria-prima eles não existiriam. E sem o conhecimento para criá-los também não existiriam. E a Bíblia diz que Deus, Jesus, é a fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento. Colossenses 2:3. Nele, em Jesus, estão escondidas todas as fontes da sabedoria e do conhecimento. Sem o conhecimento o homem não criaria. Sem a revelação de Deus o homem não faria. Então, bens materiais também são presentes do Senhor. Filhos, a Bíblia diz que são heranças. Herança é algo que você recebe e não conquistou, é um presente. Por mais que você tente, por mais que você, enfim, se esforce para criar a possibilidade de ter um filho, é só Deus que põe a mão para fazer o negócio dar certo. É só Deus, não tem como. Eu e a Grazi, a gente tem essa prova, a gente já tentou de tudo e foi só quando Deus disse amém que o negócio aconteceu. Porque é um presente, é uma dádiva. Então você pode ter uma relação com os presentes de Deus em várias áreas. Agora, o que transforma a nossa vida não é o presente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A mensagem de hoje é: vivendo com os presentes ou vivendo com a presença. Porque o presente sem a presença some. Porque o presente sem a presença destrói, causa soberba, orgulho. O presente sem a presença é danoso. E o presente sem a presença não muda nada. Pessoas pobres que se tornaram ricas com o presente e o favor de Deus, mas que o seu coração continuou duro. Pessoas que eram inférteis e conseguiram por uma inseminação artificial, conseguiram ter um filho, Deus abençoou, receberam um presente, mas sem a presença, o coração não se amolece, a pessoa continua da mesma maneira, não muda. Porque o que muda não são os presentes, o que muda é a presença. A palavra do Senhor vai contar a história de Moisés. Moisés talvez é o exemplo mais clássico de alguém que se relacionou profundamente, intimamente, intensamente com os presentes de Deus. Se tem alguém na Bíblia que tem uma relação poderosa com os presentes do Senhor, foi Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés nasce, existia um rei, um faraó que estava governando o Egito, onde o povo hebreu estava vivendo como escravo. E o povo hebreu começou a se multiplicar. O povo de Deus começou a crescer, eles já estavam num número superior aos habitantes do Egito. E o povo de Deus era mais forte fisicamente, o povo de Deus era mais potente fisicamente do que os egípcios.
Então Faraó, que não conhecia a história de José, que foi um dos hebreus que governou o Egito, quando esse Faraó se levanta, ele olha para isso e diz: olha, esse povo está crescendo demais. Se houver uma guerra, eles vão se juntar com os nossos inimigos e eles vão acabar conosco. E esse Faraó teve uma ideia. Ele disse: para que eles não avancem, nós vamos fazer um controle de natalidade. Nós vamos eliminar o potencial de crescimento deles. Como? Quando homens, meninos nascerem, as parteiras irão pegar esses meninos e jogarem no rio Nilo. As mães vão gerar, e quando souber que ao nascer foi um menino de hebreu, esses meninos serão mortos. Imagina você, meu irmão, uma gestação, 9 meses, gerando uma criança, uma expectativa, mas junto com essa expectativa o peso de uma lei sanguinária. Uma lei que está para declarar que, independente de como você for e para onde você for, ou o que acontecer com você, o teu destino está debaixo do peso da lei faraônica. E que se nascer menino, não vai crescer, não vai viver, vai ser exterminado. Imagina isso no coração de uma mãe, no coração de um pai. Uma gravidez inteira torcendo para ser uma menina, para pelo menos ter possibilidade de vida. E ao nascer sendo um menino, já estavam ali os guardas, já estavam ali as parteiras para diagnosticar o sexo e matar aquela criança. Foi nesse período que Moisés nasceu. Ele nasce nessa região da terra, debaixo dessa lei, e ele tinha todas as características que o enquadravam para a morte. Você sabia que um dos maiores presentes que Deus nos deu é a vida? A vida não é nossa, a nossa vida, o fôlego de vida pertence ao Senhor. Hoje pela manhã aconteceu um milagre poderoso na minha vida e na sua. Quando você acordou e abriu os olhos, quando você se levantou, foi o fôlego de vida do Senhor sobre você que te manteve acordado de pé, que te fez despertar para hoje, no final do dia, estar aqui. O teu cansaço do dia a dia e da semana toda, sabe o que significa? Que você está vivo. Quando reclamamos porque estamos fisicamente, às vezes, destruídos, fatigados, tantas coisas acontecendo que a gente se sente às vezes cansado. Isso tudo, gente, é só porque Deus está nos dando um presente. Sem vida não tem cansaço. Então cansaço é sinônimo de vida. Quando você olhar para o teu cansaço físico, celebre ao Senhor dizendo: graças a Deus pelo dom da vida. O primeiro dom, a primeira dádiva que Deus deu a Moisés foi a vida. Quando ele nasce, a mãe e o pai dele receberam uma instrução, uma dádiva no coração e disseram: não, ele é muito formoso, ele é muito lindo, nós não vamos matar esse menino, nós não vamos deixar ninguém pegar, nós vamos esconder. E o primeiro presente de Moisés ele foi protegido, ele recebeu a dádiva de viver. Ele recebeu a dádiva de viver e durante 3 meses ele foi escondido na sua casa. Com 3 meses não tinha mais como fazer, não tinha mais como esconder. Criança com 3 meses já faz barulho, não dava mais para cercear ele ali dentro. E aí então a mãe decide entregar o menino, mas ela não tira a vida, ela não consegue fazer o que a lei manda. Então ela pega uma arca com juncos e ela coloca ali o menino dentro de uma arquinha e coloca na margem do rio Nilo. E quando ela coloca, ela vai embora, porque ela não quer ver o destino, o desfecho da história. Mas a irmã de Joquebede fica num canto, a irmã de Moisés. E o texto diz que a filha de Faraó vem descendo para se banhar no rio. E aí quando ela está ali se banhando, ela olha e escuta o choro do menino Moisés. E aqui Moisés vai ter o seu segundo grande presente, o presente da adoção. Você conhece alguém que foi adotado e recebeu um pai poderoso que começou a protegê-lo de todos os males e garantiu uma vida eterna? Se você não conhece, essa é a sua história. Eu e você fomos adotados por um pai poderoso que nos garantiu que ninguém nos toca e que vai nos levar para uma vida eterna. Nascemos talvez em um lugar de morte, nascemos talvez em um lugar onde uma lei subjugava, mas nós temos a dádiva de ter superado isso, porque a palavra do Senhor diz: por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias, mas essa morte não nos mata, essa morte nos dá vida. E com Moisés foi assim. A filha de Faraó chega:
Poderia ter chego qualquer pessoa. Mas Deus escolheu a dedo o lugar onde aquele menino iria ser guardado. Você e eu fomos escolhidos pelo Senhor, e para cada lugar que nós vamos, por mais esquisito que seja, aquele lugar foi preparado pelo Senhor. Moisés, quando chega na casa da filha de Faraó, aquele lugar não era um lugar conhecido, um lugar normal. Para começar, a linguagem, o idioma já não era o dele. Era gente que falava de uma maneira diferente da dele. Talvez você esteja experimentando isso, está num lugar que todo mundo fala coisas diferentes do que você deseja ouvir. O ambiente é contaminado com um idioma que você não consegue discernir e entender porque eles falam assim. Mas nesse ambiente tem uma dádiva, tem um Deus que te colocou lá. E o Deus que te colocou é o Deus que te protege. No meio daquela linguagem estranha você não vai se contaminar. É o presente da proteção de Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés. A filha de Faraó o recolhe, aí Joquebede, a sua irmã, entra. E quando a sua irmã entra, algo poderoso acontece. A sua irmã vai para aquele ambiente e ela vê a filha de Faraó pegando seu irmãozinho. E aí ela corre e fala para a filha de Faraó e diz: olha, você deseja que eu chame uma das hebreias para que alimente o menino, para que cuide dele, e depois de um tempo ela te devolve? E a filha de Faraó olhou e o menino ainda amamentava, e ela disse: sim, faz isso. E aí a irmã de Moisés sai correndo e chama a sua própria mãe. E aí agora a mãe vem, e aquele filho que ela tinha entregue para ser deixado ao léu porque não podia mais guardar, agora algo poderoso vai acontecer de novo. Agora a filha de Faraó diz: olha, pega esse menino, leva para casa e eu vou te dar um salário para você cuidar dele. A mãe que teve que abandonar, agora volta para casa de novo com o filho, e agora com uma condição financeira. Agora o segundo, terceiro, quarto presente de Moisés é o quê? É bênçãos materiais. A mãe que não tinha condições abandonou, mas abandonou em amor. Mas ele tinha uma promessa: quem tem promessa não vai morrer se está alinhado com a vontade de Deus. E agora ele volta para casa com provisão. Você terá os recursos para viver os sonhos de Deus, porque Deus é Deus. Ainda que você seja pequeno, ainda que você seja falho, se tem uma promessa, se você está no lugar certo esperando a promessa, a provisão virá do Senhor. E aí agora a mãe leva ele para casa. Imagina essa mãe voltando para casa com o filho que ela tinha abandonado, e agora um salário para cuidar do próprio filho. E aí ela cuida da criança, e ali algo maravilhoso vai acontecendo, o menino vai crescendo, e chega o tempo que ele não precisa mais amamentar, chega o tempo que ele já tem uma independência. A cultura da família já entrou nele. Deus só vai te enviar para um lugar estranho quando a cultura da família celestial entrar em você. É por isso que muitas vezes a gente quer ir, Deus não leva, Deus não leva, Deus não abre, Deus leva todo mundo, e a gente diz: quando é que vai chegar a minha vez? Quando a cultura da família celestial do reino dos céus entra, Ele te envia para qualquer lugar, porque nenhuma cultura do mundo mais vai tirar a cultura do reino do teu coração. Então é necessário esperar esse tempo, é necessário um tempo com a família, um tempo em casa, um tempo em Blumenau, um tempo na empresa, um tempo com esse pinguinho de gente, meu Deus do céu. Mas é para a cultura do reino entrar. É para a cultura celestial nos contagiar, do alto da cabeça até a planta dos pés. Aí aonde você for, na África, na Ásia, na América, não importa, a cultura do céu está dentro de você e não sai mais. Foi assim que aconteceu com Moisés. Quando a cultura da casa, da família, dos hebreus entrou nele, chegou o tempo de ir para o castelo. E agora ele vai receber não apenas a provisão material, agora ele vai receber de presente a provisão intelectual. Ele vai ser agora instruído na cultura egípcia. Os egípcios eram aqueles que tinham o maior conhecimento arquitetônico da época. Era a nação mais poderosa do mundo na atualidade. A economia mais pujante do universo estava ali no Egito. E agora Moisés vai ser instruído nessa cultura. Deus agora vai dar uma dádiva dele estudar nos melhores lugares que existiam na época. Deus vai dar a ele a maior capacitação intelectual que alguém poderia receber. E ele era aquele que estava lá no riozinho para morrer, mas agora está estudando no melhor colégio do universo. Deus não precisa que você tenha salário para pagar a mensalidade, Ele só precisa que a cultura do reino esteja em você. Porque se a cultura do reino estiver em você, Ele vai precisar de você em qualquer lugar da terra. Ele vai te botar lá naquele lugar, mas não é porque o lugar é bom para você, é porque você vai influenciar o lugar. E aí você vai usufruir daquilo que tem naquele ambiente.
dádivas. Olha como Moisés foi recebendo presentes do Senhor. E aí agora ele vai, é treinado na cultura, é treinado na linguagem, se transforma num homem de guerra. Historiadores dizem que Moisés, ele era um valente guerreiro. Ele foi treinado na cultura dos egípcios, no exército egípcio, e ele tinha muitas habilidades. Deus agora vai dando para Moisés a possibilidade, os presentes da cultura física, vai dando a ele a possibilidade de crescer no que de melhor tinha. Tudo presentes. Até que Moisés cresce, e um dia ele se lembra do seu povo. Não se lembra porque não via, porque os hebreus estavam ali trabalhando como escravos. Mas ele estava tão dentro do sistema egípcio, ele estava vivendo ali tão bem, que por algum tempo, a conveniência dos presentes fizeram ele esquecer da promessa. É possível receber presentes que te tirem da direção da promessa. É possível ter tanto dinheiro que você se esqueça do lugar de onde você veio e para onde você deveria ir. É possível você ter tantas coisas para fazer que você se esqueça do Deus que te chamou para fazer algo simples. É possível fazer muitas coisas durante o dia e se esquecer da principal, parar um pouquinho e consagrar o dia ao Senhor. E com Moisés acontece isso. Presentes em cima de presentes. E aí ele fica grande e se transforma no príncipe do Egito. E aí chega um dia que ele se lembra dos seus irmãos, ele se lembra da cultura, ele se lembra dos seus parentes. E aí ele sai. E quando ele sai, ele encontra na rua um egípcio e um hebreu discutindo. E o texto diz que ele foi parar aquela discussão. Mas como ele era treinado, como ele era alguém habilidoso, treinado no exército egípcio, que era para matar, quando ele vai separar, ele mata o egípcio. E aí ao matar, ele esconde o corpo na areia e livra o hebreu. E no outro dia ele sai de novo, e quando ele sai, ele vê duas hebreus discutindo de novo. E aí ele vai de novo para separar e diz: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos, não façam isso. Perceba que dentro dele havia um dom, uma habilidade. Qual era a habilidade? Gente que tem capacidade para liderar não consegue ver os problemas e passar batido. Esse é o problema de alguém que foi chamado para ser líder. Você sente coceira quando vê problema em volta. Não dá para fazer de conta que não está ali. E aí você diz: eu só me meto em problema por causa disso. E Deus está dizendo: não, esse é o dom que eu te dei. Mas para o dom funcionar, você tem que estar alinhado com a minha presença. A intenção era ótima, Moisés só queria separar. Mas quando ele vai para a prática, ele mata. Porque um coração com uma boa intenção, mas desalinhado com a presença, faz isso. A intenção é boa, mas no final tem morte. Eu só queria ajudar, mas quando falei tanto aqui. Eu queria trazer para perto, eu só queria mostrar que tu estava errado, mas na hora de falar foi tão duro que matou. E Deus está dizendo: a intenção do teu coração tem que estar alinhada com os céus. Por isso a palavra do Senhor diz: Senhor, cria em mim um coração puro, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Deus. É Deus dizendo: alinha a tua boca, alinha o teu coração com aquilo que está no céu. Alinha os presentes que eu estou te dando com a minha presença. E aí quando você colocar o dom em prática, vai dar certo para a glória dele. E aí Moisés cresce. E nesse crescimento, nesse mover todo, ele se passa. E aí o texto diz que quando ele vai separar os hebreus, um deles diz: quem é que te constituiu como juiz entre nós? Tu vais fazer com um de nós como tu fez ontem com o egípcio, que tu matou e escondeu na areia? E aí ele entende que aquilo que ele fez, o erro que ele cometeu, foi descoberto. E aí ele foge. Matar alguém é um pecado. E pecado não pode ser enterrado na areia. Existe um lugar para os pecados irem de uma vez por todas e te deixarem livre de todo tipo de acusação, de todo tipo de sentença. Nós vamos errar nessa terra, nós vamos pecar. A palavra diz que o justo cairá, mas por 7 vezes o Senhor o levantará. Isso é normal. Não podemos viver deliberadamente no pecado, mas quando pecar, não bota areia em cima. A Bíblia diz que o lugar do pecado não é na areia, é lançar no mar do esquecimento do Senhor.
Você reconhece o pecado, conta para ele, e o Senhor lança no mar do esquecimento, e o texto diz que desses pecados Deus não lembra mais. Sabe pecado que ainda te acusa, sabe situações que ainda te machucam, sabe situações que estão dentro de você, e vez ou outra vem te acusando, são pecados escondidos na areia, que o Senhor hoje está dizendo: pega isso, entrega para mim, e eu vou lançar num lugar que nem os teus olhos e a tua mente vão conseguir mais alcançar, você será livre disso para sempre. Coisas que a gente faz não conta para ninguém, nem para o Senhor, e o Senhor fica dizendo, como disse para Adão: Adão, aonde tu estás? O Senhor que criou os céus e a terra num jardinzinho diminuto, perguntando para Adão, a sua criatura, onde ele estava. Deus sabia onde ele estava, mas era Deus dizendo: tira da areia, Adão, entrega esse pecado para mim, e eu jogo logo no mar do esquecimento, e você vai continuar a tua história. Assim é comigo e com você. Deus pergunta não é para saber se a gente sabe a resposta, Deus pergunta para a gente se localizar aonde nós estamos na história. Quando enterramos na areia, daqui a pouco alguém descobre. E coisa terrível é você saber que aquilo que você escondeu foi descoberto. Muitas pessoas têm perdido a sua oportunidade em Deus pela rigidez do seu coração. Quando erram, são tão severas consigo mesmo, que ao errar não contam para ninguém e se fecham de tal maneira. Não é porque elas estão bravas com Deus, não, elas estão decepcionadas consigo. Poxa, como é que eu errei nisso? Como é que eu... E se sentem mal por isso e se fecham. E ao se fechar, pegam o pecado e escondem na areia. E aí parece que ninguém sabe, mas quem é espiritual discerne. Quando você anda num ambiente espiritual, tome cuidado, porque Deus é aquele que revela. Quando você começa a andar com gente de Deus, fique ligado, não dá para esconder coisinha na areia. Deus, quando quer, Ele tira a tampa, e quando tira a tampa, traz a vergonha. E Deus está dizendo: é melhor você confessar, é melhor você se abrir, é melhor nós compartilharmos, diz a palavra, as nossas necessidades com os santos. Não é com todo mundo, mas tem gente santa nessa terra. Quando você abre o coração, faz uma oração, aquela guerra é desligada, o pecado é lançado no mar de esquecimento, e você começa uma história nova, com a mente renovada, pura, para seguir na direção dos sonhos de Deus. Quando nós enterramos na areia, sabe o que significa? Soberba. É errar, é cometer um erro e comete de novo, mas não reconhece, não pede ajuda, se enclausura, bota na areia. E aí todo mundo andando e vê aquele monte assim na areia. Todo mundo vê que tem alguma coisa errada. Pode não saber o que é, mas está errado. Mas a gente, na nossa rigidez espiritual, acha que não. Ai meu Deus, vamos embora. Se existem coisas que travam um ministério, que travam a vida espiritual, é pecado escondido na areia. Porque pecado escondido na areia, o resultado sabe o que é? Fuga. Quando você peca, esconde na areia, não confessa, não corrige, você não consegue mais voltar para o lugar onde você cometeu o erro. É aquela pessoa que a gente distratou e sabe que passou da bola, mas tipo assim, não, deixa para lá. Mas não dá para voltar lá. Porque a gente sabe que tem algo para resolver naquele lugar. E aí só um coração humilde para voltar lá e desenterrar e dizer: cara, foi errado, vamos recomeçar, está aqui Deus, esse aqui é o meu erro, essa aqui é a minha área de debilidade, Senhor, começa comigo. Com Moisés o resultado foi exatamente esse: enterrou na areia, foi descoberto e aí foi fugir. Alguns historiadores dizem que do lugar de onde ele saiu até Midian dava cerca de 300 quilômetros. 300 quilômetros talvez daqui a Florianópolis, por aí. Talvez um pouquinho mais. Tubarão, vamos pensar você andando e fugindo com medo de Faraó atrás de você. E assim, não era com carro, uma caminhonete, moto, a pé. E não tinha estrada bonitinha para pedir uma carona, era pé na areia e pedra. 300 quilômetros de sofrimento com aquilo na mente. Eu errei. E aí o texto diz que ele chega em Midian, e quando ele chega lá tem uma mesma situação. Existiam umas meninas cuidando de um rebanho e uns homens vieram e começaram a discutir com elas. E aí ali, de novo, o líder não consegue. O coração de líder, ele vê algo atravessado, ele tem que se intervir. Mas esses 300 quilômetros de viagem, o erro da primeira atitude, o coração desalinhado do que aconteceu, foram ensinando Moisés. Quando ele chega lá em Midian, ele vai de novo, mas agora ele apazigua a situação.
É alguém que com o tempo, com os presentes que Deus foi dando, porque quando ele fugiu, o faraó não ter pego foi um livramento, presente de livramento de Deus. Quantas vezes, meu irmão, eu e você tínhamos tudo para dar errado e Deus nos livrou? Era caminho de morte, não tinha jeito, era um acidente, era algo terrível, era para dar ruim. Mas de alguma maneira a gente escapou, e quando escapou, sabe o que recebemos? Foi um presente de livramento do Senhor. Foi isso que aconteceu com Moisés, ele teve um presente de livramento. Faraó não conseguiu botar a mão nele, e aí ele chega naquele lugar, e os erros do caminho fizeram com que ele tivesse uma atitude agora diferente. Agora ele chega lá e apazigua a situação, agora não tem morte, agora não tem contenda. Com os erros da caminhada ele aprendeu. Não é mais para você ficar dizendo, eu não faço mais isso porque eu errei, não. Deus está dizendo, faça, mas agora use o erro do passado para fazer da maneira correta. Não é para deixar de fazer o que você tem que fazer porque você errou, não. É para você voltar a fazer, mas agora usa o erro para fazer de maneira excelente. O soberbo, quando é diagnosticado, pego no erro, ele diz, então quer saber, não vou mais fazer. E o humilde diz, é mesmo, eu errei, vou tentar de novo, vamos para frente. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Senhor, eu sei que eu pisei na bola aqui, eu sei que, poxa, eu deveria ter feito diferente, mas, enfim, eu errei, Senhor, eu reconheço, me dá uma nova oportunidade. E para os humildes, você vai ver que o Senhor nunca nega uma nova oportunidade. Você vai ver Deus sempre dando uma nova oportunidade, Deus abrindo uma nova porta, Deus te levando de novo a ambientes que outrora você falhou. A palavra de Deus tem uma promessa para mim e para você como igreja. As áreas de desonra serão áreas de dupla honra, diz a palavra. É nessa área que você cai, é nessa área que você peca, é nessa área que você se sente frágil, é exatamente nessa área que Deus lá na frente vai te colocar num lugar alto. E a diferença entre o lugar que Deus te colocou e quem você era vai ser tão notória que as pessoas vão ter que dar glória a Deus, dizendo, isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Casamentos em frangalhos, pessoas que vão trabalhar com casais. Vida financeira destruída, pessoas que vão ser mantenedores da obra, vão abençoar outros. Pessoas que têm uma deficiência, uma debilidade, uma dependência química, lá na frente, transformados, vão se transformar em um testemunho para libertar a vida de outros. Assim é a dádiva de Deus, quando em humildade a gente reconhece, até aqui eu botei na areia, mas agora eu quero entregar para o Senhor, e Ele vai lançar no mar do esquecimento. E aí a gente começa uma nova história com os presentes que Deus dá. Moisés chega naquele lugar e encontra uma família. O texto diz que ele agora vai ter filhos, ele vai casar, ele encontra um sogro que vai cuidar dele. E ali naquele lugar ele passa 40 anos. Ele recebe um presente poderoso, talvez o presente emocional mais bacana que alguém possa receber de Deus, que é a constituição de uma família. Ali Moisés deixa de ser o filho da filha de Faraó. E ali ele começa a ser de novo um israelita, de novo um hebreu. Ali ele começa a ter de novo a cultura que talvez por um tempo ficou esquecida, reavivada dentro do seu coração. De tempos em tempos, Deus permite que alguma queda aconteça para nos levar de volta à nossa origem. Não é para a morte, mas é só para nos lembrarmos de quem na real nós somos. Eu e você somos filhos do Deus Altíssimo. Eu e você somos aqueles que temos um pastor, um sumo sacerdote. O Senhor é o nosso pastor e nele nada nos faltará, diz a palavra. Mas de tempos em tempos é necessário que o Senhor nos leve a um lugar de origem. Porque na força do braço, porque na nossa capacidade intelectual, porque com as nossas asas abertas, voando alto, a gente parece autossuficiente. E aí o Senhor tira o vento. E aí o Senhor faz um furinho no barco. E o Senhor permite que a gente tenha que ancorar no porto da humildade e dizer, Senhor, até aqui eu vim na minha força, mas eu reconheço, eu sempre precisei de Ti. Eu reconheço, Senhor, eu só cheguei até aqui porque o Senhor foi comigo. E isso acontece com Moisés. E aí Deus dá a ele uma família. E aí um dia Moisés está junto com a sua família, uma bênção. E Moisés era um camarada especial, porque saiu do castelo, filho da filha de Faraó, era o playboy da época, e agora ele vem para Midian, e lá em Midian, sabe o que ele faz? O trabalho dele é cuidar do rebanho do seu sogro. Ele não tinha nem o rebanho dele, sabe quantos anos ele já tem agora? 80 anos. Um camarada que tinha tudo para ser o próximo faraó, estava ali na linha,
de sucessão. Agora esse camarada está lá, esquecido, com 80 anos, no deserto, sem nenhum rebanho, cuidando do rebanho do seu sogro. Mas ele recebeu muitos presentes ao longo da vida. Lembra de onde ele saiu? Debaixo de uma lei, debaixo de uma opressão, recebeu a dádiva da vida, recebeu a dádiva de morar no castelo, recebeu a dádivas intelectuais. Ele só foi recebendo dádivas, presentes e presentes. Agora você percebe que do 0 aos 80, a vida de Moisés é normalzinha, cheia de presentes, inquestionável. Olha a quantidade de dádivas que esse cara recebeu de Deus ao longo da vida. Mas você não vê nenhum tipo de relevância na vida de Moisés. Você não vê na biografia dele até os 80 nenhum grande feito, nada que você diga, uau, eu quero ser parecido com esse cara. Porque todos os presentes que ele recebeu não mudaram a sua vida. Todos os presentes que ele se relacionou de Deus não alteraram a sua mente e o seu comportamento. Até que aos 80 anos algo doido vai acontecer. Ele está saindo com o rebanho do seu sogro e de repente ele vê algo esquisito assim num canto. É uma sarça, é um arbusto pequeno que começa a pegar fogo. E ele passa e observa aquele arbusto e aquele arbusto tem algo interessante, porque à medida que o fogo vai crescendo, o arbusto não se consome, o fogo não consome aquela árvorezinha. Ele vê o fogo saindo e ele fica indignado com aquilo. E ele no seu coração diz, eu vou me virar para lá para ver o que está acontecendo. E aquele fogo era o fogo da presença de Deus. Aquele fogo era o fogo do encontro de Moisés com a presença do Senhor. O Deus que sempre deu presentes agora vai mostrar para ele a sua presença. E é nesse encontro com a presença que Moisés vai se transformar no libertador do Egito. É a partir desse encontro com a presença que esse camarada vai abrir o Mar Vermelho. É a partir desse encontro que esse camarada vai botar um povo de 3 milhões de pessoas num deserto, e nuvem de fogo, e nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, mar se abrindo, água da rocha vai acontecer. Isso tudo só acontece depois que ele tem um encontro com a presença. Os presentes não nos mudam. Os presentes não alteram o nosso comportamento. O que muda a nossa vida é um contato com a presença. É possível, gente, viver uma vida inteira de presentes. Uma vida inteira no ambiente onde Deus está se movendo. Uma vida inteira de ambiente onde Deus está falando, mas não tem contato com a presença, aí a vida não muda. Um contato com a presença de Deus transforma a vida de qualquer um. 80 anos de relação com o presente, até que ele entra em contato com a presença. E o texto diz o seguinte, que ele se vira. Se virar significa ele muda a sua visão. Porque a primeira coisa que a presença de Deus faz no coração de alguém é, você começa a olhar para coisas diferentes. Você começa a ter uma visão diferenciada. Até aqui foi desse jeito, mas quando a presença bate, você começa a observar o mundo debaixo de uma outra ótica. A presença de Deus vai transformar a tua visão. Aquilo que você olhava de um jeito, pela presença de Deus, você vai colocar uma lente espiritual e você vai ver diferente. Gente que você tinha, sabe, talvez até resistência, na presença você começa a amar e diz, meu Deus, esse doido só me prejudicou, Jesus. E agora eu estou com uma vontade louca de ajudar ele. Meu Deus do céu, o que é isso? Isso é a presença. Gente que lá atrás prejudicou, fez de tudo, e você diz, meu Deus, mas agora eu posso ajudar. E você fica doido dizendo, eu tenho que ajudar. Sabe o que é isso? É um contato com a presença. A presença muda a tua visão. A primeira marca que ficou em Moisés foi que a visão dele mudou. Ele se virou para olhar. Ele se virou, ele mudou o foco da sua visão. E aí o texto diz que quando ele se encontra com a presença, Deus fala com ele. Você vai ver ao longo da história de Moisés, Deus não fala nada. Porque os presentes você usufrui, mas não tem presença no presente. O presente é uma carta que Deus manda para te alegrar. O presente é um brinquedo que está aí na tua mão. Veio dele, mas não tem presença. É como se você enviasse um presente para o teu filho que mora longe. Ele vai curtir o presente, ele vai se lembrar de você, mas não tem presença. O bom do presente é ter a presença para brincar com o presente.
Deus está dizendo, eu estou te dando coisas, mas o que eu quero é que você use essas coisas para estar na minha presença. O que eu estou fazendo com você é movendo o teu interior para mudar a tua visão, para que você se apaixone pela minha presença e não pelos presentes. Vamos fazer aqui uma ressignificação. Quando você entrou por aquela porta, quais eram os teus desejos, as suas dificuldades? Qual foi o motivo da tua oração no começo do culto? Qual era o problema que te incomodava no começo do culto? Qual foi o teu pedido? Não precisa falar. Na maioria imensa das vezes, o que pedimos não é a presença. O que pedimos são presentes. Senhor, a cura, Senhor, a porta aberta, Senhor, o dinheiro da conta, Senhor. E o Senhor dizendo, eu tenho isso tudo para dar a vocês e eu sempre dei, mas o que eu quero de vocês é a presença. O que eu quero é que vocês estejam na presença, porque na presença a visão de vocês vai mudar, vocês vão ver o mundo como eu vejo. Na minha presença vocês não vão sentir mais as coisas que vocês sentem com os presentes, mas fora da presença. Você já viu gente com uma condição financeira muito grande, mas que continua sendo avarento? Não ajuda ninguém, suvina, fechado. Você já viu gente que tem conhecimento intelectual, conhecimento para fazer coisas, mas é alguém que é egoísta, não contribui, não partilha, guarda para si? Você já viu isso? Gente que sabe, meu Deus, ele pode abençoar, mas ele não abençoa. Sabe o que é isso? Falta de presença. Porque na presença você não quer mais o presente você dá, você vai dando, você vai liberando, você deixa tudo para trás. Foi o que Jesus fez. Jesus estava na presença, e aí o texto diz que ele esvaziou-se a si mesmo, cheio de presentes, mas ele disse, Pai, para te obedecer e voltar logo para casa, eu me esvazio. Porque eu sei que se eu me esvaziar das coisas, da glória, Pai, eu não vou perder a tua presença. Sabe qual foi a oração mais difícil de Jesus? Foi quando ele chegou perto da cruz e ele sabia que os pecados da humanidade iam sobre ele, e naquele momento ele ia se separar da presença. E aí ele ora, ele sua sangue, e ele pede, Pai, passa de mim esse cálice. Não era o cálice da cruz, ele mesmo disse, para esse momento eu vim. Quando no Getsemane vão prender Jesus e Pedro pega a espada, ele diz, Pedro, guarda essa espada, ou tu achas que eu não poderia orar ao meu Pai? E 12 legiões de anjos viriam. Sabe o que é 12 legiões de anjos? 72 mil anjos viriam para livrar Jesus, mas ele não fez isso porque ele não queria os presentes, ele queria voltar para a presença. Esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se servo, tornando-se homem, servo e obediente até a morte. Porque Jesus foi até a morte, sim, para nos salvar, mas também porque ele era apaixonado pelo Pai e ele queria voltar para a presença. Deus está nos conduzindo como igreja a um lugar de amar a presença, gente. Que a gente deixe de ser menino pedindo os presentes virão. Ele é Pai, ele é apaixonado por você, o alimento vai vir, a conta para pagar vai vir, ele é apaixonado por você, ele é Pai. Agora o que o Pai quer é dar um abraço em você. O que o Pai quer é dizer, filho, deixa um pouco de brincar aí com o que eu te dei e vem aqui, eu quero te abraçar, eu quero te sarar, vem aqui, muda a tua visão, deixa de ficar olhando para os brinquedos, filho, e olha para mim, olha para o meu fogo, olha para a minha presença. A segunda coisa que acontece depois que a visão muda, é que o texto diz, que Deus fala com ele, 80 anos, e a Bíblia não relata Deus falando, mas no dia que ele encontrou a presença, nenhum presente tem poder de falar com você. Só tem poder de falar com você e transformar a tua vida à presença. Que nunca mais os presentes que Deus te der te parem, e que a ausência dos presentes também te parem. Muitas vezes caminhamos, mas a ausência do que estamos pedindo não vem e a gente não chega na presença. Que em nome de Jesus nós sejamos a geração apaixonada pela presença. Que quando tiver com dor você continue dizendo, eu só quero a tua presença. Que quando todos abandonarem, que todos forem embora, você continue seguindo a Jesus e dizendo, Senhor, eu só quero a tua presença.
Que eu e você sejamos como Paulo, que tinha um espinho na carne e orou e pediu, Senhor, tira isso de mim, afasta de mim essa dor. E Deus disse: Paulo, a minha graça, a minha presença, Paulo, ela te basta. Será que nós conseguimos ser suficientemente felizes com a presença? Porque não tem nada maior que a presença, gente. O objetivo dessa vida é alcançar a presença. Não tem nada mais relevante no mundo do que a presença. O texto diz que Deus fala com ele e diz: Moisés, Moisés. Sabe o que a presença faz? Reafirma a tua identidade. O mundo vai falar várias coisas sobre você. Para Faraó ele era um assassino e um fugitivo. Para as pessoas ali do território ele era o sogro de Jetro, o genro de Jetro. Para a família ele era apenas o pai. Mas para Deus, Deus chama ele pelo nome. E o nome dele significa tirado das águas. Deus dizendo: ei Moisés, lembra de onde eu te tirei? Eu te tirei das águas para um propósito grandioso. Eu te tirei das águas porque um dia você vai voltar. E o meu povo vai ser liberto pelas tuas mãos passando pelas águas. O lugar de onde você saiu não é apenas a tua origem. Tem a ver com o destino de Deus na tua vida. O mesmo Moisés que ia morrer nas águas do Nilo depois é aquele Moisés que volta com autoridade. Ele encontrou a presença e volta com tanta autoridade que ao levantar as mãos, as águas do Mar Vermelho se abrem. O lugar que você saiu que te dava vergonha, você vai voltar nesse lugar com autoridade. E nesse lugar, por causa da presença, você vai falar e as coisas vão acontecer. Deixa os presentes de lado em nome de Jesus. Deixa de lado os presentes. Mergulha na presença, fica na presença. Tira o teu coração dos presentes. Os presentes virão, mas a presença é eterna. Os presentes só servem para esse tempo, a presença não, a presença é eterna. O texto diz que Deus fala com ele, reforça a identidade dizendo: Moisés, Moisés, tirado das águas, lembra de onde eu te tirei. Lembra agora, mano. Lembra agora, mana. Lembra agora, irmão. Lembra agora. Lembra de onde o Senhor te tirou. Lembra do lugar que você estava quando você teve um encontro com o Senhor. Lembra agora. E o Senhor está te dizendo: eu estou reforçando agora a tua identidade, porque esse lugar onde eu te tirei é um destino profético. Você ainda tem muito para realizar. Eu vou te usar nessa área, mas é pela minha presença. O texto diz que Moisés diz: eis-me aqui. Ele saiu do castelo, ele saiu daquele lugar fugindo. Uma das marcas do fugitivo é não ser identificado. Você passa pelos lugares tentando ser despercebido. Você evita ser conhecido que você está fugindo. Mas quando a presença te toca, você não consegue mais se esconder. A presença te chama e ele diz: eu estou aqui. Eu não quero mais me esconder. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Existem pessoas que estão se escondendo do dom, se escondendo do chamado, se escondendo da presença, com medo de coisas que aconteceram lá atrás. E o Senhor está te dizendo: ei, só pega a minha presença, sei, vem para ela, assume a tua identidade e diz: eu estou aqui, Senhor, eu estou disposto, eu estou disponível. Faz com a tua presença em mim o que tu queres, Senhor. Na presença não dá para ordenar, gente. Eu quero desse jeito, eu quero assim, eu quero fazer... Não, na presença é só eis-me aqui. Marca de pessoas que andam na presença é gente que obedece, é gente que não fica mandando, é gente que pergunta o que é para fazer, porque está na presença. Não é o que faz que vai se completar, não, ela já está completa, ele já está pleno, ele está na presença. Trabalhos humildes não te demerecem mais. Não é um demérito. Por quê? Porque você está na presença. Lugares hostis, simples, humildes, não te deprimem mais. Porque você está na presença, e na presença você só diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, sou eu estou aqui. Eu sei que o Senhor me reconhece, o Senhor me conhece pelo nome. Eu digo: eis-me aqui. E o texto diz que quando ele diz: eis-me aqui, o Senhor na presença diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Perceba que Moisés veio andando de muitos lugares.
andou por dentro do castelo de Faraó, andou pelo meio da cultura egípcia, andou no meio dos exércitos, das trincheiras de Faraó, andou nesse trajeto de quase 300 quilômetros até chegar em Midian, um caminho de fuga, um caminho de morte. E quando ele chega naquele ambiente, o que Moisés carrega nos seus pés é uma sandália. E a sandália, ela significa duas coisas. Primeiro, o que você calça é a estrutura que você tem para caminhar. Até ali ele vem com uma estrutura de caminhada, uma estrutura de vida. Ele vem andando e tudo que ele passou vem sendo marcado naqueles chinelos. Os lugares por onde ele passou, aquilo é uma marca profética. Todos eles estão ali representados, grudados, chegam até a presença. Mas quando chega na presença, Deus diz: a estrutura, a tua forma de caminhar até aqui foi de um jeito, porque até aqui foi só relacionado com o presente. Mas quando você chega na presença, eu mudo a tua forma de andar. Até aqui foi chorando, mas agora vai ser de outro jeito. Agora é sorrindo, porque você está na minha presença. Até aqui foi deprimido, mas agora você vai andar diferente, porque agora você está na minha presença. Até aqui foi angustiado, ansioso, ansiosa, mas agora não, agora é diferente. Agora é pleno em paz, você está na minha presença. Eu vou trocar o teu calçado, você vai andar de outro jeito. As pessoas vão ter dificuldade de reconhecer você pela forma que você vai se portar nos ambientes, porque Deus vai tirar os teus calçados que estão marcados com a trajetória dos presentes e agora vai te marcar com a presença. Tirar as sandálias dos pés também significa que na presença de Deus, tudo aquilo que causava algum tipo de barreira para que você entrasse em contato direto com aquilo que é santo, vai ser eliminado da tua vida. As sandálias estavam causando uma barreira. Ele já estava no território santo, ele já estava na presença da santidade, ele já estava na presença de Deus, mas ele não estava sentindo aquilo que vinha da terra, aquilo que estava em contato com a presença, porque ele estava calçado. E Deus está dizendo: eu vou tirar aquilo que limita o teu contato com o que é santo. Você agora vai pisar descalço e toda a minha santidade vai passar para você. Tudo aquilo que está em mim eu vou liberar para a tua vida. Você vai viver um tempo excelente. Não terão mais barreiras na presença. Na presença você não fica mais se escondendo. Na presença você se expõe. Na presença você não esconde os erros, os medos, as raivas, os traumas. Na presença não tem maquiagem. Na presença não tem sandália. Tira a sandália. Está disposto nessa noite a tirar a sandália e ficar na presença? Está disposto nessa noite a trocar todos os presentes pela presença? E o Senhor disse para mim e para a Grazi: vocês vão fazer algumas coisas e as pessoas não vão entender, mas vocês vão obedecer. E a minha palavra sobre vocês é que eu serei com vocês. Não tem garantia de dinheiro, não tem garantia de sucesso, não tem garantia de crescimento. Só vai ter uma garantia: se vocês me obedecerem, vocês vão ter acesso à minha presença. E de lá para cá, muitos da família nos abandonaram. De lá para cá, a gente fisicamente perdeu muitas coisas, mas nada do que a gente entregou ou perdeu se compara com aquilo que a gente ganhou, que é a presença. Você está em casa e orar e sentir o Rei da Glória entrar. Você se trancar numa sala com alguém, começar a falar e sentir a presença vir e convencer. Você orar por alguém doente e saber que ela está tendo uma experiência com Deus, ainda que a cura não venha, mas ela está sentindo, tem Deus nesse negócio. O desejo do meu coração é morrer apaixonado pela presença e vazio. Que talvez eu não tenha nada para deixar para o Davi, mas que quando ele se lembrar do pai, ele se lembra: meu pai gostava da presença. Que por onde você passar, as pessoas olhem para você e digam: cara, ali vai alguém carregado da presença. Ali vai uma mulher apaixonada por Jesus, ali vai um homem apaixonado por Jesus, ali vai alguém que não tem nada físico, mas é cheio de Deus. Só o que Jesus quer é isso. Só o que Jesus quer é isso. Existe
existe um evangelho que prega os presentes. E não tem problema ter presentes, desde que os presentes sejam apenas um acréscimo da presença. Todos os planos, tudo aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Mas a decisão dessa noite é: eu não quero mais parar nos presentes, eu quero viver a presença. Para finalizar, o texto que nós lemos fala sobre a crucificação. O texto vai dizer que Jesus, quando morre, ele entrega o seu espírito na cruz. E aí, a primeira coisa que a Bíblia relata é que lá em Jerusalém, ele foi crucificado no Calvário, no Gólgota, fora da cidade. E dentro de Jerusalém, lá no templo, havia um véu. Esse véu, quando nós falamos em véu do templo, parece algo fino, algo simples, um tecido suave, leve. Historiadores vão dizer que a trama do tecido do véu do templo era tão grossa que se colocasse um cavalo em uma ponta e outro na outra, puxando em direções opostas, eles não conseguiriam romper aquele véu. Era uma cortina grossa de tramas pesadas que homem não conseguiria romper. Aí o texto diz que quando Jesus entrega o Espírito lá no templo, o véu se rasga de alto a baixo. São duas partes, o texto diz que ele se divide em dois. Quando você pega algo inteiro e divide em dois, e você quer passar para o outro lado, só tem uma passagem. Não foi em três partes, você pode escolher uma porta, não, só existe uma porta. Essa porta é estreita, o caminho é apertado, mas vai te conduzir à salvação. Esse véu que se rompe separava no templo o templo era um cercado grande onde todos entravam, pátio do templo. E ali eram oferecidos sacrifícios, ali estava o altar da expiação, da purificação. Todos entravam naquele ambiente. Aí dentro do tabernáculo tinha um lugar santo, onde os sacerdotes estavam. Tinha a mesa da propiciação, o candelabro. Ali ficavam, os sacerdotes ministravam naquele lugar. E aí depois tinha um véu. E esse véu, ele guardava aquilo que do lado de dentro se chamava da Arca da Aliança. A Arca da Presença. A presença de Deus ficava depois desse véu. E aí a origem do texto começa com Moisés. Lembra do Moisés tirado das águas? Ele recebe uma visão de um templo, de uma tenda. E Deus manda ele construir essa tenda. E a tenda de Moisés tem a mesma condição. Pátio dos gentios, todos os lugares, lugar santo e o santo dos santos, onde ficava a arca da presença. O texto diz que dentro do templo, no lugar do santo dos santos, só podia entrar um homem. Que fosse de uma linhagem real, de uma estirpe santa. Tinha que ser um levita, da tribo dos levitas. E esse camarada seria um sacerdote, o sumo sacerdote. Só ele, uma vez por ano, podia entrar na presença. Moisés era aquele camarada que descia e a lei era dita para todo mundo. A nuvem ficava em cima de todo mundo. O fogo ficava em cima de todo mundo. No Mar Vermelho todo mundo passou. Mas quando era para subir no monte, para ficar na presença, só quem subia era Moisés. Era só Moisés que tinha acesso à presença. O tempo passa e aí agora tem sacerdote, só um. Não é todo mundo que tem a presença. Todo mundo recebe os presentes, mas a presença é para um só, o escolhido. E aí sabe o que Jesus faz quando morre? Ele vai lá e rompe aquele véu para dizer: agora todos vão ter acesso à presença. Vocês não vão ter só presentes, vocês não vão ouvir de outros. Não é só a mensagem do pastor hoje. Se você chegar em casa, dobrar o teu joelho, você vai entrar no lugar da presença. Quando você entrar no carro, você vai fazer uma oração e ali você vai entrar na presença. Porque quando Jesus morreu, ele rasgou o véu, dizendo: agora todo mundo pode. Você que entrou aqui hoje todo errado, todo atravessado, dizendo: eu não posso. Não, você pode, o véu está rasgado. Hoje qualquer um que disser eu quero, entra na presença. Isso foi Jesus quem fez. A morte de Jesus nos dá essa mensagem. Antes nós não podíamos, mas agora a gente pode. Hoje uma criança aqui no Brasil ou lá na África, quando clama o nome de Jesus, entra na presença.
Hoje alguém rico, poderoso, ou alguém paupérrimo, quando clama pela presença, entra nela, porque o véu está rasgado. Se coloque de pé em nome de Jesus.